Como o coronavírus pode afetar o corpo? O coronavírus se propaga quando a gente inala gotículas que uma pessoa infectada expele no espirro ou na tosse. Ou quando a gente toca uma superfície, uma mesa, por exemplo, onde essas gotas caíram e colocamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. É por isso que uma das recomendações mais importantes feitas por virologistas é exatamente para a gente lavar as mãos com frequência. E também para a gente tentar manter uma distância de cerca de 2 metros de outras pessoas. Mas e se isso não funcionar e contrairmos o novo coronavírus? Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou contar o que pode acontecer com o corpo de quem tem a Covid-19. Vamos lá! Como é principalmente um vírus respiratório, começa infectando a garganta. Ele não pode se reproduzir sozinho, precisa sequestrar o mecanismo das nossas células. E o que ele faz é se fixar às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta. Nessa posição estratégica, ele usa as proteínas que ficam na superfície como se fossem uma lança para penetrar na membrana de nossas células. Ele ultrapassa a membrana e já começa a dar à célula a ordem para produzir mais vírus. Em pouco tempo, o corpo pode produzir de 10 mil até 100 mil cópias. Quando estão prontas, destroem a célula de origem e começam a infectar as vizinhas. É quando o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combater esse invasor. Por isso, começamos a sentir desconforto e dor na garganta. A partir daí, vai para os tubos brônquicos, que são as vias aéreas que chegam até os pulmões e causam inflamação nas mucosas que revestem esses tubos. Isso gera irritação e é por isso que a gente começa a tossir. Aí a resposta inflamatória se intensifica porque o corpo está combatendo o vírus e, como consequência, aparece a febre. É nesse ponto que começamos a nos sentir mal e perder o apetite, por exemplo. É importante lembrar que a maioria das pessoas infectadas, 80% de acordo com a OMS, desenvolve apenas sintomas leves, como febre e tosse. 14% vão ter sintomas mais graves, como falta de ar e dificuldade para respirar. E 6% ficarão em estado grave, enfrentarão insuficiência pulmonar, falência de órgãos e risco de morte. A maioria das pessoas se recupera da Covid-19 sem necessidade de tratamento específico. Elas fazem repouso, consomem bastante líquido, tomam paracetamol. Mas a situação pode piorar se o vírus passar dos tubos brônquicos para os pulmões, que é onde causa inflamação, que é a pneumonia. O problema não é apenas a infecção, mas como o nosso corpo responde a ela. Para impedir que a infecção domine nossas células, nosso corpo se defende, produzindo substâncias químicas bastante agressivas. No caso da pneumonia, acaba criando uma congestão nos pequenos sacos de ar na base dos pulmões, os alvéolos. Essas pequenas estruturas são as que normalmente se enchem de ar e, através de suas paredes, ocorre uma troca gasosa, pela qual o oxigênio chega ao sangue e nos livramos do dióxido de carbono. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, ocorre insuficiência respiratória. E o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não consegue funcionar. Quando o corpo não recebe o oxigênio necessário, o paciente deve ser hospitalizado e possivelmente ficar ligado a um respirador. Um dos especialistas consultados pela BBC compara a resposta inflamatória a uma guerra, na qual 2 exércitos lutam entre si, mas às vezes as bombas caem sobre a população civil ou sobre um hospital ou um museu, mas não atingem o inimigo. Em outras palavras, a resposta do sistema imunológico pode ser tão potente que acaba danificando o tecido onde o vírus está alojado. Uma pergunta que muitos se fazem é se o coronavírus fica nos pulmões ou se pode infectar outras partes do corpo. Alguns especialistas acreditam que a infecção pode sim se espalhar do nariz até o reto. Um estudo publicado na revista científica The Lancet é inconclusivo, mas sugere que a Covid-19 poderia causar danos a outros órgãos, como o coração, fígado e rins, e também a sistemas como a circulação sanguínea. Considerando estudos sobre outros coronavírus, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, acredita-se que esse seja o caso sim. E isso pode explicar por que alguns pacientes tiveram diarreia e dor abdominal, além dos outros sintomas que a gente já comentou aqui. Mas, gente, nada disso está 100% confirmado, porque para isso precisa da análise de autópsia e essas informações estão apenas começando a chegar. Isso também vale para as dúvidas sobre possíveis danos a longo prazo. Cicatrizes pulmonares e redução da função pulmonar foram relatados em alguns pacientes, mas a grande maioria até aqui se recuperou completamente. Essas são informações que vão poder ser determinadas com precisão no futuro. Agora, o foco está em ajudar a recuperação dos pacientes em situação
mais grave, criar uma vacina e tentar evitar a propagação da doença. As informações desse vídeo foram feitas com base em uma entrevista com William Schaffner, que é professor de Medicina Preventiva e Doenças Infecciosas da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. A gente vai deixar o link da matéria aqui embaixo e quem não está inscrito no nosso canal ainda, não esquece de fazer isso. Até a próxima!